Olá, tudo bom? Eu sou o Felipe Rodrigues, sou da empresa SolarFair, é uma empresa especialista em aquecimento de água. Hoje vamos falar um pouquinho sobre automação, aonde entra a automação no aquecedor solar, no equipamento de água quente. Aonde entra ele? Ele está presente em bastante locais do aquecimento solar. Falando um pouco da composição do que é um aquecedor solar, é necessário sempre um reservatório térmico e um coletor solar. O reservatório térmico é como se fosse a garrafa de café. É nele que vai ficar guardado a água quente que você vai utilizar nos chuveiros, na banheira, na cozinha, na torneira da cozinha, nos lavatórios do banheiro, em banheiras também, né? Então é ali que vai ficar armazenada essa sua água quente. Existe um isolamento térmico dentro do tanque que faz com que essa água quente dure por muito tempo. Cada fabricante tem o seu mérito nesse requisito e alguns outros mais. No coletor solar, ele que gera calor, ele que absorve o calor do sol e transforma para água através da serpentina que está aqui dentro, ou seja, a água passa por dentro dos coletores solar fototérmico, tá galera? Tem o primo dele que é o fotovoltaico que gera eletricidade e esse aqui aquece água, os dois se completam, um completa o outro, tá? Então, legal, já sei o que é qual é a composição de um aquecedor solar e aonde que entra a automação. Vamos lá, existem duas maneiras de instalar. A primeira seria a gravidade e a segunda, circulação forçada. Como identificar isso? Toda vez que olha para o equipamento e vê que os coletores solar estão mais altos do que o reservatório térmico, isso é uma circulação forçada. Toda vez que as placas estiverem abaixo do reservatório térmico, é uma circulação gravidade. Bom? Então, vamos lá. Na automação, na circulação forçada, eu vou precisar, além do coletor e o reservatório, ter um aparelho que vai ter dois sensores. Um sensor vai medir a parte mais quente dos coletores e o outro sensor vai ler a parte mais fria do reservatório, né? E existe um diferencial dessas duas medidas, que é o que vai fazer acionamento da bomba. Eu vou pedir para o nosso colaborador aqui segurar o controlador e os senhores irão ver que eu vou escutar o sensor e vamos dizer que essa lâmpada seja a nossa bomba, né? Segura aqui, eu vou esquentar o sensor para poder simular que essa placa está recebendo calor do sol e vai aumentando o diferencial ali de temperatura e ele vai acionar. Então, ou seja, toda vez que a temperatura da placa ficar mais quente que o reservatório, essa bombinha vai ligar e fazer a circulação, vai trazer a água que está quente da placa para dentro do reservatório e, por sua vez, trazer uma fria para ser aquecido. Toda vez que o sensor do coletor esfriar, devido à água que vai estar passando nele, né? Então ele vai começar a esfriar e vai desligar a motobomba. E vai esperar esse processo se repetir. Então a bomba vai ligar e desligar várias vezes por dia, tendo sol, até a gente deixar aquela água bem quentinha. Isso é uma automação, de uma maneira simples para funcionar o equipamento, mas é uma automação, né? Então, nesse sistema aqui a gente viu como funciona um aquecedor solar com circulação forçada, em que local ela é aplicada. Toda vez que a placa está acima do boiler, o sistema é circulação forçada. Toda vez que a placa está abaixo do boiler, é uma instalação por gravidade. Qual é o melhor? As duas são boas, mas na circulação forçada eu dependo de uma bomba. E nessa bomba existem muitos equívocos que colocam bombas de ferro. Essa aqui, no caso, é uma bomba de inox. Eu tenho aqui uma para vocês verem a diferença. O que acontece na bomba de ferro com água? Ela enferruja, né? E para onde vai essa ferrugem? Para dentro do boiler e para dentro dos coletores solares. Vai diminuir a vida útil do equipamento, vai estragar o seu equipamento e os coletores também. Os coletores são de cobre, é mais sensível. Então, pessoal, nossa empresa
e faz não só a recomendação, como não só a nossa empresa, os fabricantes também, vai utilizar bombinha, usa uma bomba em inox ou uma bomba em latão. É um pouquinho mais caro, sim, mas vai garantir que o seu equipamento dure muito mais. É para isso que o aquecedor solar precisa de especialistas, tá? Conte com a Solarfer. Além da bomba vai uma válvula de retenção, que é para quê? Para segurar essa água que está na placa, né? Então, sem ela, a água vai descer. Então, bomba, válvula de retenção, conexões, subiu para o coletor e fez a interligação com o boiler. Isso é para o próximo bate-papo, vamos fazer a interligação do sistema. Que mais, Felipe, que vai na automação no equipamento solar? A gente tem uma estimativa dada até pelo INPE que o uso da resistência no aquecedor solar para a nossa região está em torno aí de umas 30 vezes no ano. Vou pegar uma resistência elétrica para vocês se familiarizarem. Resistência a gente tem ela em vários modelos, tamanhos, tem um de 5.000, 8.000 watts e também a padrão 3.000 watts, tá? Então é importante saber isso na hora de dimensionar a fiação, dimensionar os disjuntores. No padrão 3.000 watts, eu preciso de um disjuntor de pelo menos 16. 3.000 watts 220 vai dar 13 amperes, né? Então não tem disjuntor de 13, no mínimo de 16. Eu preciso de um disjuntor de pelo menos 16. 3.000 watts 220 vai dar 13 amperes, né? Então não tem disjuntor de 13, no mínimo de 16. Essa resistência ela fica dentro do reservatório e aquece a água como um apoio, né? Então não tem um sol, com dias chuvosos. Aonde entra a automação disso? Um outro controlador, onde eu tenho somente uma leitura, né? Nesse controlador eu consigo fazer acionamentos em horários programados, ou eu posso deixar, baixou a temperatura, ele liga, né? O mais ideal é você usar a estratégia e o uso de resistência somente para aqueles horários de banho. Lembrando, eu não preciso ferver a água com elétrico, o sol vai fazer isso. Coloca uma temperatura agradável, entre 45 a 55, é uma temperatura que vai te dar economia e vai manter aí a demanda de água quente da sua residência nos trinques. Vamos lá, como que eu faço isso, Felipe? Eu tenho aqui um sensor que vai medir sempre a temperatura que está o reservatório e ele vai pegar sempre a temperatura mediana, ou seja, não adianta pegar o lado mais quente do boiler, que é a parte de cima, e não também o mais frio, senão vai ficar ligando toda hora. Pegue uma temperatura mediana. Para quê? Para quando tiver que ligar a resistência, a água ainda não está totalmente fria. Bom, então na automação ela vai fazer o acionamento da resistência em horários programados. No caso, como o nosso sensor está marcando aqui 23 graus, ela vai mandar ligar. Agora ela está ajustada até para 50. Então vamos esquentar o sensor aqui um pouquinho para 50 graus para chegar. E aí vocês vão ver que ele também desliga sozinho, né? Então é bem interessante essa questão aí. Ela ajuda muito. Esquentando aqui de maneira simplesinha. Um sensor vai trabalhar só nessa questão de acionamento de resistência elétrica. Só para isso ele vai servir. Isso tudo é automação. Felipe, então eu preciso ter 2 controladores aqui para poder fazer a minha automação e ter muita comodidade, né, para um equipamento solar funcionar bem? Não necessariamente, a tecnologia está sempre a nosso favor. E a Solarfer, ela trabalha com as marcas mais renomadas do mercado, tá? Então ela vai estar trabalhando com equipamentos de alta qualidade, com profissionais sempre capacitados, parceiros muito bons. O pós-venda é muito importante. Nosso foco principal é o pós-venda. Vamos aumentar aqui mais um pouquinho para poder fazer continuidade aqui. Já vai dar para desligar. Desligou. Então chegou a temperatura, ela vai ligar. Além disso, o controlador também dá para gente horários programáveis para essa leitura.
Então ele faz até que 5 acionamentos. Ligue 1, desligue 1, ligue 2, desligue 2 e assim sucessivamente. Essa é a automação que utiliza o aquecedor solar. Existe um controlador só que faz tudo isso e um pouco mais. Esse outro controlador é a união desses dois que eu acabei de passar, e ele faz também o apoio de mais uma bomba, ou seja, ele tem 2 saídas auxiliares e uma saída do acionamento do solar. Ele trabalha com 3 saídas. Além do mais legal, ele consegue conexão com o seu Wi-Fi e deixa toda a leitura e todo o comando no seu smartphone. Gostou do conteúdo? Deixa um like, deixa um engajamento, deixa um comentário pra gente aqui. Mais um próximo bate-papo, fala quais são suas dúvidas do aquecimento solar. Será um prazer atender. Vamos a cada dia buscando mais e melhorando cada vez mais. Muito obrigado, vem para a Solar Fair.